Olá, queridos amigos. Eu gostaria de agradecer muito a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui nesta manhã. Estou muito feliz de poder estar aqui nesta manhã de segunda-feira, o segundo dia da semana, de poder iniciar esse dia com a palavra do nosso Deus. Eu louvo o nome de Deus por essa oportunidade. Por isso eu gostaria, queridos, diante de nós estudarmos o nosso tema desta manhã, de podermos, neste momento, dobrar os nossos joelhos diante do nosso Deus, para mais uma vez fazer uma pequena oração, uma pequena prece, antes de nós abrirmos a palavra do nosso Deus. Aqueles que puderem, que estão neste momento disponível para poder também estar de joelhos, eu o convido para ajoelhar neste momento. Oremos. Amado Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai eterno, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. Tanto a mim, tanto também àqueles que neste momento estão ouvindo, assistindo esse vídeo, que também está de joelhos. Amado Deus, derrame sobre essas pessoas, ó Pai, neste momento a porção dobrada do teu Santo Espírito. Perdoe todos os seus pecados, ó Deus, assim como o Senhor tem perdoado os meus pecados. Amado Pai, queremos clamar a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajude para que nós aqui agora abrimos a Tua Santa Palavra, possamos compreender esse tema tão difícil, esse tema tão amplo, esse tema tão poderoso, ó Deus, e esse tema tão importante para nós nesse tempo do fim. Obrigado por tudo, Senhor. Que os Teus anjos se manifestem aqui e também aonde estão cada uma dessas pessoas assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de hoje iniciar esse tema fazendo uma pergunta para vocês. O conflito entre o bem e o mal terá um fim? Será que o conflito entre o bem e o mal terá o seu fim? Sabe, queridos, a Bíblia nos responde. Quem vai fazer parte desse conflito? Quem vai ajudar a terminar esse conflito? Queridos, nós estamos lidando hoje na Terra com um tema que acontece todos os dias diante dos nossos olhos, que é um conflito cósmico. É uma luta entre o bem e o mal, ou por melhor assim dizendo, uma luta entre Deus e Satanás. Uma luta entre dois grandes poderes, no qual um está buscando a sua honra, um está buscando a sua reputação, e o outro está querendo ser o dono deste mundo. O outro está querendo ganhar adoração. Sabe, queridos, e diante desse conflito cósmico, nós estamos envolvidos nesse conflito. Nós sabemos, vou fazer uma breve introdução, nós sabemos que esse conflito se iniciou no céu, no coração de um anjo chamado Lúcifer. A palavra Lúcifer significa anjo de luz. O Lúcifer era conhecido na Bíblia, no livro de Ezequiel, diz que ele era o querubim cobridor. Era o braço direito de Deus. Quando nós vamos para o livro História da Redenção, que a mensageira do Senhor deixou escrito para nós nesse tempo do fim, lá está escrito que Satanás, ele teve ciúmes de Jesus. E quando isso começou? Começou quando Deus criou entre a divindade um plano para a criação da terra, para a criação da raça humana. Satanás queria participar, mas era impossível, porque Satanás era apenas uma criatura, ele não podia fazer parte, somente a divindade. Queridos, nós sabemos que Satanás, o que ele quis e o que ele quer até hoje é adoração. Ele quer realmente que as pessoas o adorem. Por isso que nós estamos nesse conflito. E nesse conflito, o que está envolvido é essa palavra, adoração. Deus querendo a adoração, porque nós somos criados por Ele e fomos feitos para o adorar. E Satanás, também querendo ser como Deus, também querendo a adoração. Queridos, nós estamos nesse conflito, no qual haverá um povo
que Deus vai usar para o término final desse conflito cósmico. E esses povos estão relacionados na Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. Deus sempre teve o seu povo, que é conhecido como o remanescente. Queridos, antes de 1844, Deus também teve o seu remanescente. Quando nós vimos a vida de Martinho Lutero, Ellen White, José Bates, quando nós vimos Tiago White, quando nós vimos Guilherme Miller, grandes homens que até em 1844 foram homens que Deus levantou, e depois de 1844 nós estamos então fazendo parte desse grande conflito. E nós estamos aqui para poder, hoje nesta manhã, compreender um pouco quem será esse povo, quem será esse remanescente, quem será esse pequeno povo que vai terminar a obra do Senhor, conhecido também como a última geração. Muitas pessoas vão até me chamar de doido, vão me chamar de extremista, vão me chamar de vários nomes, porque eles não acreditam no termo última geração, que vai haverá uma última geração que vai apressar a volta de Cristo. E eu quero iniciar com vocês falando um pouco sobre o remanescente no livro de Romanos capítulo 9, verso 27. Romanos capítulo 9, verso 27, nós vamos ver aqui um pouco o que esse verso está querendo nos transmitir. E lemos então assim: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É assim que termina o verso. O remanescente é que será salvo. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é assim, que o povo de Deus muitos podem se dizer fazer parte do povo de Deus, pode andar no meio do povo de Deus, como foi quando Deus tirou o povo do Egito. Era uma grande multidão, mas quem foi que entrou em Canaã? José, Caleb e a sua família. Quando nós voltamos para o Gênesis, nós vamos ver quem foi que entrou na arca no tempo de Noé. Noé e a sua família. Queridos, o remanescente é pouco. O remanescente não é muito. Muitos podem profanar, eu faço parte do povo de Deus. Mas o povo de Deus mesmo são poucos. Sabe por que são poucos, queridos? Eu vou dizer para vocês. São poucos, querido, porque o que Deus pede de nós é aquilo que Satanás diz que é impossível. O que Deus pede de nós é uma obediência total à lei de Deus. E Satanás tem introduzido essa doutrina diabólica, dizendo que é impossível ser obediente à lei de Deus. Ele disse isso no céu e fez com que isso entrasse aqui na terra. E até hoje, amigos, até hoje, ele tem dito e seguido com a mesma teoria: é impossível ser obediente toda a lei de Deus. Deus é injusto, a lei de Deus é injusta. Esse é o argumento que ele usa. Queridos, o remanescente é que será salvo. E quando nós vimos realmente quando nós fazemos uma análise entre o Israel antigo e o Israel moderno, nós vamos ver que no Israel antigo, somente José e Caleb entraram na terra prometida. E nesse Israel moderno, somente o remanescente entrará na terra prometida. E nós vamos ver agora qual é a porcentagem desse remanescente. Qual é a porcentagem desse remanescente? Quando nós analisamos bem profundo a porcentagem desse remanescente, nós vamos ver um texto do Espírito de Profecia, no Serviço Cristão. Serviço Cristão é um livro que a irmã White tem deixado escrito, a mensageira do Senhor, que nós cremos como ela, como a nossa profeta dos últimos dias, Ellen G. White. Nós vamos, neste momento, ler uma citação de qual é a porcentagem do remanescente. Ela teve uma visão, e nessa visão ela viu o seguinte: é uma solene declaração que faço à igreja,
de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre. E acha-se-ão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. E olha para vocês ver o que ela diz. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Queridos, muitos se dizem fazer parte do remanescente. Mas ele diz que professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Quem é Mamon? Mamon é conhecido como Deus do dinheiro. Ou seja, com outras palavras, ela quis dizer assim, são poucos aqueles que estão servindo a Deus. Aqueles que dizem que estão servindo a Deus estão servindo mais ao dinheiro. Queridos, o dinheiro é algo que vai tirar muitos, mas muitos do reino do céu. Por isso que Deus diz, é mais fácil passar um camelo num buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Queridos, um rico para entrar no céu será muito difícil, assim como o pobre também. Mas aqui ela está dizendo que muitos estão servindo a Mamon. E eu faço uma pergunta para vocês. É preciso ser rico para servir a Mamon? Não, queridos. Não é preciso ser rico para servir a Mamon. Por isso que ela diz, é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum, analisa bem, nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar a história terrestre. E aqui ela está relacionada àqueles que têm o nome escrito no livro da igreja. Nenhum entre 20, queridos. Analisa só para vocês verem essa declaração poderosa. Qual é a característica desse remanescente? Qual é a característica desse povo? Quando nós realmente vemos no livro de Sofonias 3:13. No livro de Sofonias 3:13 está escrito assim. Sofonias capítulo 3, verso 13. Vamos ver aqui a característica do remanescente. O remanescente de Israel não cometerá o quê? Iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão e não haverá quem o espante. Queridos, o remanescente, para você analisar a sua vida neste momento, através desse verso, você vai ver, será que eu estou buscando fazer parte desse grupo do remanescente ou não? Porque as características do remanescente estão em Sofonia, capítulo 3, verso 13. Não cometerá iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. O remanescente não cometerá pecado, queridos. E as pessoas hoje em dia dizem, é impossível viver uma vida sem pecado. Queridos, nós vamos ler algumas citações, eu não quero antecipar, mas nós vamos ler umas citações aqui que vão dizer exatamente para esse grupo de pessoas, que diz que é impossível viver sem pecado. Eles estão, quando eles dizem isso, eles estão dando favor a Satanás. Estão realmente mostrando que Satanás está certo. E também na sua boca não se achará língua enganosa, ou seja, será uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que a sua boca só fala a verdade, não fala mentira. Essas são as características do remanescente. E qual é outras características do remanescente? E no Apocalipse 14, verso 4 e 5, Apocalipse 14, verso 4 e 5, fala mais um pouco do remanescente. Diz assim, estes são os que não estão contaminados com mulheres. Queridos, a palavra mulheres aqui, eu já tenho dito isso em outro estudo. A palavra mulheres aqui está se referindo a igrejas. Igrejas na profecia. Porque são virgens. Por que eles são virgens? Porque não abandonou a fé de Jesus, aquele que não abandonou a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus e contaminaram com outras igrejas, aqueles que não apostataram da fé. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca, o que diz em Sofonia, diz também aqui, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus.
Queridos, esse povo é um povo separado, é um povo irrepreensível, é um povo que na sua boca não se acha engano, é um povo que onde Cristo vá, ele está com Cristo, ele anda onde Cristo está. Queridos, as características desse povo é de um povo que vão viver uma vida nessa terra sem pecado. E eu falo isso sem medo. Podem me chamar do que for, podem me chamar de doido, podem me chamar de extremista, mas o remanescente é um povo que vão viver sem pecado. Por quê? Porque ele vai alcançar a mesma estatura que Cristo alcançou durante a vida que ele teve nessa terra. Porque Cristo também veio com uma natureza como a nossa, uma natureza pecaminosa. Queridos, e ter a natureza pecaminosa não é pecado, porque pecado é uma escolha. Esse é um estudo que eu irei fazer brevemente sobre a natureza humana de Cristo. E Cristo, porque Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso único modelo, por quê? Porque ele veio na mesma natureza do que nossa. E diz assim em 1 Pedro 2, 21, 22. 1 Pedro capítulo 2, verso 21, 22 diz assim: porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Queridos, Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso único modelo. Se nós queremos ter uma vida irrepreensível, nós temos que estudar a vida de Cristo. E estudando a vida de Cristo, nós vamos ver o caminho que nós devemos traçar. O remanescente vai seguir as pegadas de Cristo. Por isso que quando a irmã Inuarte teve aquela visão, a visão do caminho estreito, ela viu ali que tinha manchas de sangue. E por que ela viu ali manchas de sangue? Porque Cristo já tinha passado por aquele caminho. Os apóstolos já tinham passado por aquele caminho. E agora é nossa vez de passar por o caminho. Queridos, Cristo nos convidou e está nos convidando para fazer parte do remanescente. Porque o remanescente é que será salvo. Queridos, o remanescente é aqueles que vão reivindicar o caráter de Deus. Que missão, que privilégio que nós temos. Que privilégio que nós temos, queridos. Cristo é o nosso exemplo. E qual é a ordem para o remanescente? Qual é a ordem que Deus dá para nós como povo remanescente? E diz assim, na meditação Fé pela qual eu vivo, diz assim: então meus olhos foram afastados da glória e foi-me indicado o remanescente na terra. Disse-lhe o anjo: preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. O anjo disse, quando ela viu essa visão, ela disse que o anjo viu o remanescente. Qual é a ordem que foi dada para o remanescente? Preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Se preparar para quê? Para o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, e continua dizendo assim: precisais ter maior preparo do que até agora, pois o dia do Senhor vem terrível, tanto em ira como em vingança, para desolar a terra e destruir dela os pecadores. Sacrificai tudo a Deus, depondo tudo sobre o teu altar. O eu, a propriedade e tudo mais, como um sacrifício vivo, tudo é pedido para entrar na glória. Tudo é pedido para entrar na glória. Cristo virá e ele virá para destruir os pecadores, destruir o pecado. Acumulai para vós um tesouro no céu, onde nem os ladrões roubam, nem as ferrugens consomem. Tereis de ser participantes do sofrimento de Cristo aqui, se esperais participar com ele de sua glória no além. Queridos, para nós queremos primeiro participar dos privilégios de ir para o céu, nós temos que primeiro participar da vida que Cristo teve nessa terra, seguindo o seu exemplo. Cristo teve uma vida de sofrimento, nós também vamos ter que passar por uma vida de sofrimento. Cristo teve uma vida de jejum e oração, nós também temos que ter uma vida de jejum e oração.
Cristo teve uma vida de mansidão, nós também temos que procurar ter uma vida de mansidão. Cristo teve uma vida irrepreensível, nós também temos que ter uma vida irrepreensível. Queridos, nós estamos lidando com um conflito. Satanás diz que é impossível obedecer a Deus, Deus disse que não é impossível. Jesus veio e provou que não é possível, que não é impossível. Deus chamou vários apóstolos, vimos o exemplo de Noé. Por que Noé foi arrebatado ao céu? Porque Noé viveu uma vida irrepreensível. Elias, por que foi arrebatado ao céu? Porque viveu uma vida irrepreensível. Queridos, para nós alcançarmos o arrebatamento sem passar pela morte, também temos que viver uma vida irrepreensível. E a ordem para o remanescente é preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Sacrificar tudo a Deus. Isso que nós temos que fazer é sacrificar tudo a Deus. Por que nós temos que sacrificar tudo a Deus? Porque nós queremos participar com Ele da sua glória no além. E para nós participarmos com Cristo na glória, da sua glória no céu, nós temos que sacrificar tudo a Deus. Aqueles que não querem adorar o Deus Mamon, aqueles que têm suas riquezas, aqueles que realmente têm condições financeiras, queridos, não adorem as suas riquezas. Entrega o que você tem na mão do Senhor, na obra do Senhor. Tudo isso vai se ficar por aqui nessa terra quando Jesus voltar, queridos. Por que você está acumulando riqueza nessa terra? Queridos, o que Deus espera de nós hoje é uma vida que nós temos que confiar nele 100%. Deus não quer que nós ficamos aqui nessa terra trabalhando e juntando riquezas. Deus não quer isso. Deus quer que nós preparai-vos, preparai-vos e preparai-vos. Todos nós, essa mensagem é para todos nós, para que nós alcançamos a vida eterna. E qual é a promessa para o remanescente? Qual é a promessa para nós, povo remanescente? Em Apocalipse 3, 21, 22, diz assim: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Cristo está se referindo a esse verso. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no trono. Queridos, se nós vencermos, nós iremos sentar à direita de Deus, à direita de Cristo no seu trono. Queridos, você já parou para imaginar o privilégio que nós teremos? Queridos, nós teremos grande privilégio. Por que nós temos que ficar nesse mundo servindo ao Mamon? Por que nós temos que ficar nesse mundo servindo as coisas desse mundo? Queridos, Deus quer que o mesmo que aconteceu com o apóstolo Paulo aconteça conosco. Que nós morremos para nós mesmos e que Cristo vive em nós. É isso que tem que cumprir em nós, Gálatas 2:20. Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Queridos, Deus quer que nós assentamos à sua direita com Ele. E nós temos que vencer o quê? Ele disse aos que vencerem. E vencerem o quê? Em 1 Coríntios 15, verso 56 e 57 diz assim: ora, o arguilhão da morte é o quê? O arguilhão da morte é o pecado. E é a força do pecado, é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o arguilhão da morte é o pecado. Você já parou para analisar que nós estamos lidando nesse grande conflito com um pecado? Estamos lidando com esse termo, com essa história, o pecado. O que Deus está lidando até hoje, queridos, é com a história do pecado. O que Deus pede para nós hoje, queridos, é obediência. E Satanás diz que é impossível ser obediente a Deus. Queridos, aqueles que querem viver uma vida cheia de pecado nessa terra serão consumidos. Em Efésios 4, 12 e 13 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Queridos,
O remanescente vai chegar à medida da estatura completa de Cristo. Ele vai ser semelhante a Cristo, não na imagem, não na aparência. Nós não vamos ser como Cristo na aparência. Nesse sentido, não. Vamos ser como Cristo na questão da obediência. Obedecer como Cristo obedeceu. Essa é a nossa missão, sermos obedientes ao nosso Pai. E isso será possível? Será possível ser obediente a Deus? E quando nós vamos realmente para o livro A Maravilhosa Graça, essa meditação Maravilhosa Graça, nós vamos realmente ver aqui uma citação poderosa. A maravilhosa graça de Deus. Diz assim: Deus terá um povo zeloso, de boas obras, que permanecerá firme entre as corrupções desse século degenerado. Haverá um povo que se apegará tão firmemente à força divina que estará à prova de toda tentação. Queridos, analisa comigo essa citação da meditação matinal, a maravilhosa graça de Deus. Queridos, aqui está dizendo que Deus terá um povo que estará à prova de toda tentação. Ou seja, não tem tentação nenhuma que Satanás lança sobre ele que ele não vença. Por quê? Porque Cristo vive nele. Porque ele quer ser obediente ao Pai. Porque ele sacrifica sua carne. Porque ele faz renúncia do seu eu. Queridos, aqueles que não acreditam que haverá uma geração sem pecado nessa terra, leia e presta bem atenção nessa citação, porque Deus terá um povo que estará à prova de toda tentação. E diz assim: nesses derradeiros dias, quando prevalecer a iniquidade e o amor de muitos, e o amor de muitos esfriará, Deus terá um povo que lhe glorifique o nome e se imponha como provador da injustiça. São um povo peculiar, leal à lei de Deus. Esse povo ele é peculiar, esse povo ele é leal à lei de Deus. Deus terá um povo fiel a ele. Deus terá um povo que vai levantar a lei de Deus, como Moisés fez no Monte Sinai, e vai dizer assim: essa lei é a lei de Deus. A lei de Deus está se referindo ao caráter de Deus. Queridos, você já parou para analisar onde é que Deus quer que nós chegamos? Essa é a história do conflito, queridos. Satanás disse que é impossível, mas Deus disse que é possível. E por que há necessidade de um remanescente fiel? Por que tem que haver um remanescente fiel? No livro Desejar de Todas as Nações diz assim: a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvido na perfeição do caráter de seu povo. Ponto. Queridos, essa citação de Desejar de Todas as Nações acaba com todos os argumentos daqueles que dizem que é impossível viver uma vida sem pecado. Porque o que está envolvido aqui nesse grande conflito é a honra de Deus, a honra de Cristo. Por isso que ela diz: a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida